Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, da videoaula de hoje, clica, por favor, aí os botõezinhos, o sininho, né? Divulga nosso conteúdo para as pessoas que você sabe que tem algum interesse, né, por temas econômicos. Então vamos continuar a nossa sériezinha de economistas do passado, hoje chegando finalmente no famoso, um dos mais famosos economistas do século XX, quizás o mais, John Maynard Keynes, inglês, culto, cara que vivia na socialite da Inglaterra na época, era amigo de Virginia Woolf. Ele era um cara aparentemente super interessante. E tem contribuições do Keynes intelectuais fora da área de economia. Hoje a gente vai falar de economia, mas ele também contribuiu em vários tipos de debate. Era um intelectual muito ativo naquela época, né? Hoje em dia os acadêmicos são muito focados em uma específica área de conhecimento, uma área bem determinada e tal, o que é importante para publicar papers, para fazer, né, a ciência avançar. Naquela época os economistas eram mais generalista, aquele cara super culto, que passava o dia não só estudando economia, mas lendo literatura e tal. O Keynes era um desses aí, aparentemente um gênio. Não conheci pessoalmente. A contribuição dele foi tão marcante que hoje em dia, século XXI, 2022, os modelos que a gente, matemáticos para macroeconomia, ainda tem um nome lá de novo keynesiano. Nós vamos chegar lá. Mas para você ver como foi um negócio duradouro. O pensamento do Keynes é um pouco fruto da sua época, né? Então o Keynes, ele estava, a pujança intelectual dele na economia e tal, para a macroeconomia, que é marcada, né? É coroada talvez pelo livro dele de 1936, que é o Teoria Geral. O Teoria Geral, ele meio que surge como uma resposta aos problemas da época. Então vamos lembrar o que estava acontecendo na época. O mundo estava numa grande depressão. Desemprego 35% das pessoas que iriam trabalhar não conseguiam achar emprego, tá? Em países desenvolvidos. Economia afundando, PIB lá embaixo. Naquela época, a teoria econômica da época falava, olha, a gente espera que os mercados privados se reequilibrem, né? Os preços vão cair e tudo, e aí a demanda vai voltar, tá? Tem essas flutuações, mas no final das contas a coisa se resolve. O que eles estavam olhando aqui não falou assim, pô, não estou vendo nada se resolver. Desemprego está lá no teto, o PIB está lá embaixo, e a coisa começou a funcionar. Então, qual é a prescrição de política do Keynes? Ele falou assim, olha, em situações como essa, é o governo que tem que ir lá e falar, olha, e sustentar a demanda agregada. Então, se eu tivesse que fazer um resumo, talvez um pouco grosseiro do pensamento keynesiano, era esse, olha, o nível de produto, de atividade econômica é determinado pela demanda agregada. Tenho, assim, várias controvérsias em torno disso, mas naquele momento específico do tempo, em que as pessoas tinham simplesmente parado de consumir, né, porque estavam preocupadas em relação ao futuro. Então acontece alguma coisa, tem um crash da bolsa, ou acontece algum evento geopolítico importante e tal, as pessoas ficam mais reticentes, consomem menos, isso derruba a atividade econômica, aí as empresas ficam mais reticentes em investir, e esse meio que ciclo se retroalimenta, certo? E você não sai muito do fundo do poço. Porque a economia não funciona de uma maneira tão eficaz, os preços não são tão flexíveis, tipo, então cai o salário e aí não precisa aumentar o desemprego. Não tem muito isso, na verdade, não acontece isso. O salário não cai para o desemprego não subir. Então, você vai para uma situação, de fato, de profunda recessão em que o mercado privado não resolve. E aí o Keynes, a prescrição do Keynes é assim, nesses momentos, e aí uma grande confusão, né? Assim, gente que se diz keynesiana fala, o governo tem que gastar, o governo tem que gastar. Não, o que o Keynes estava apontando é, nos momentos em que a demanda efetiva, que é como ele chamava, fraqueja de uma maneira significativa, o governo tem que entrar ajudando no ciclo econômico, ajudando a tirar a economia do fundo do poço. Então era isso que ele falava. E tinha um papel importante para a política fiscal, que é a política de gasto, na medida em que a economia entrava no que o que ele chamava de armadilha da liquidez, né? Que você já está num juro lá tão baixo que a política monetária ela perde tração. Então você vai precisar de política fiscal mesmo, você vai precisar gastar o que você não tem, fazer déficit para estimular a economia. Essa linha geral de recomendação de que quando a economia está muito lá anêmica, o governo tem que entrar dando empurrão na demanda agregada, através de gasto, reduzindo imposto, ele segue válido, tá? Ele segue válido, com algumas nuances, mas ele segue válido. Isso a gente vem lá do Keynes. Então ele influenciou tremendamente a política econômica naquela época, né? Na época do entre guerras. Falando que, olha, o sistema privado, o sistema capitalista, o sistema de mercado, ele não vai voltar ao equilíbrio depois de um choque tremendo desse, de confiança.
tem meio que quase com um problema de coordenação aí. As pessoas não estão consumindo e investindo porque estão com medo, aí o outro não investe porque ele sabe que o outro não está investindo e que o consumo está frágil porque as pessoas estão vendo o risco lá na frente de ficar desempregadas e tal. Como é que você sai desse negócio? Você precisa dar um... né? E o Keynes, acho que é o primeiro economista a colocar de uma maneira bem clara que o governo tem um papel a jogar quando isso acontece. Então, principal obra, 1936, principal contribuição teórica, a economia de mercado precisa do suporte do governo, não só, como diziam os economistas clássicos, para garantir direitos de propriedade, o investimento que você faz você tem que poder colher no futuro, o imposto tem que ser previsível, então se ficar mudando todo o imposto, né, isso é quase como ferir direitos de propriedade. Quem falou assim, além disso tudo, quando a economia dá uma afundada, o governo precisa ir lá e dar um empurrão via impulso da demanda agregada. Isso era novo na época. E isso foi fundamental, né? A intervenção do governo no entre guerras para tirar a economia da recessão, e a economia mesmo saiu da recessão depois quando os gastos militares aumentaram. Aquilo ajudou a empurrar as economias para fora da recessão na época. Essa ideia ficou, essa ideia marcante, e essa é a principal contribuição do Keynes para a teoria econômica. Depois, o Keynes, quando escrevia, eu li o livro do Keynes, não sou historiador econômico, mas lia sobre o Keynes e li o livro do Keynes. É muito difícil de entender, porque ele era muito inteligente e ele escrevia tudo lá em inglês, sem matemática. Depois, alguns anos depois, pouco tempo depois, veio um outro grupo de economistas liderado pelo John Hicks, que meio que formalizaram, chamava síntese neoclássica. Eles formalizaram em modelinhos simples, super simples, né, em diagramas e tal, gráficos, as ideias do Keynes, deixando de uma maneira mais matemática, mais organizada para a gente poder... E é usado até hoje nos livros-textos de macroeconomia. Na graduação você vai ver esses modelinhos, os famosos modelo ISLM, que alguns de vocês já devem ter topado por aí. Tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo Fala Dudu sobre grandes economistas do passado. Tchau.